Quero compartilhar com os irmãos acerca das Escrituras, algo que tem se tornado cada vez mais nítido, cada vez mais explícito. Talvez algumas coisas que eu disser vai parecer talvez exclusivista, separatista, e essa não vai ser a intenção do que eu vou dizer. Talvez vai dar a sensação de exclusividades. Longe de mim querer me colocar ou nos colocar ou colocar alguma coisa nesse sentido. Eu tenho certeza que enquanto eu disser o mesmo agente de Deus que nos dá entendimento das Escrituras será aquele que nos trará clareza acerca das verdades bíblicas. Esse agente, essa pessoa é o Espírito de Deus. Há uma grande dificuldade acontecendo nos dias de hoje, dentro do meio cristão, e essa dificuldade tem se acentuado, e ela vai se tornar nítida, e nós temos uma atitude diante disso. Talvez você se pegou em algum momento se perguntando algo tipo como: por que as igrejas não se unem? Se a ideia é pregar e falar do Evangelho de Jesus Cristo. Se é uma só palavra, se é um só Deus, por que não há uma ação efetiva de todos convergindo para o sentido único e se tornarem um grupo único? O que necessariamente tem que acontecer é aquilo que não acontecia na igreja primitiva. Então eu quero falar um pouco sobre isso e tentar ser mais direto possível, e você entender um pouco sobre essa dificuldade. Vou começar com um texto em que Paulo trata em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 6, o verso de número 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os fiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que acordo ou concórdia há entre Cristo e Belial, ou uma divindade pagã? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, é neles habitarei, e entre
entre eles andarei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos serei, e eu vos receberei, e eu serei para vós Pai, e vós sereis para mim o quê? Filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Eu queria convidar os irmãos para orarmos, para que em tudo o Senhor tenha a oportunidade de nos instruir segundo a sua palavra. Você quer ser instruído pela palavra dele? Eu não tenho competência alguma, capacidade alguma de ser para alguém guia. Mas nós temos um sumo pastor das ovelhas, que ele não permite que suas ovelhas se desprendam mais. Ele foi atrás da centésima ovelha. E quem é a centésima ovelha? Não é um membro da denominação que desiste da fé. A centésima ovelha são todos os gentios que ouviram a palavra e vieram até ele, e completou o seu rebanho. Por isso que em João 10 diz que as minhas ovelhas não serão arrebatadas da minha mão, porque o bom pastor buscou elas. Então ele, pelo seu poder, tanto a mim quanto a você, será por instrução neste lugar. Você quer isso? Então vamos orar. Pelo zelo que eu tenho ao santo evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor a Ele, por amor a vocês, eu me coloco à reflexão junto com os irmãos. Nós vivemos um tempo de grande e profunda apostasia. Não adianta tentarmos tampar o sol com a peneira. O mundo está mal, e de mal a pior. Não há absolutamente nada em nenhum segmento da sociedade que esteja em aperfeiçoamento ou melhora. Não há um país em melhora, você pode ver no dia de hoje. Não há uma consciência em melhora. Não há um mundo globalizado em melhora. E em mesmo aspecto, no que tange a vida religiosa, não há nenhum tipo de melhora. Muito pelo contrário. Isso me arremete às palavras do Senhor Jesus, quando Ele poderia estar dizendo do tanto que Ele iria curar. Ele poderia estar dizendo em seus sermões do seu ministério, Ele poderia estar dizendo o quão seria maravilhoso estar na eternidade. Ele poderia pegar os seus sermões, a qual as pessoas iam intensamente ouvi-lo e ficarem em fome, sem o que comer e que beber durante horas para ouvi-lo. Ele poderia estar dizendo para eles o quão saudável ou próspero ficariam a vida deles. Mas essas pessoas, no sermão do Senhor Jesus, que ficaram sem comer e sem beber durante horas, estavam ouvindo dele o quão mal o mundo se tornaria. Ele começa o seu sermão dizendo que nos últimos dias a humanidade sofreria como dor de parto. Ele investe durante horas e milhares de pessoas reunidas, não dezenas e nem centenas, milhares delas reunidas
para ouvir um sermão em que ele dizia em que o mundo iria de mal a pior, e ele dizia que iria sofrer perseguições, morte, fome, peste. Você vai ver ele investir em Mateus 23, 24, o capítulo 25. Ele poderia estar investindo aquele tempo de um ministério muito curto, e de um tempo muito curto, para tentá-los convencê-los de que o céu é bom, para tentá-los convencê-los de que a saúde deles iria melhorar, mas ele investiu horas a fio para dizer a eles que as coisas iriam piorar. Então eu não vim tampar o sol com a peneira. Você é participante de uma era, de um período da história, que talvez não houve como igual, e talvez não haverá igual, aonde o evangelho está diluído, a fé e a palavra e o efeito da palavra está relativo, e que ter uma vida com Deus se resume em ser membro de uma denominação evangélica. Paulo aqui, ele não está tratando sobre o namoro de uma crente com um descrente. Não é esse o mérito da discussão. O mérito da discussão é da instrução do verdadeiro evangelho, porque ele já começa o capítulo 5, falando a partir do verso 11, capítulo 5, a partir do verso 11, falando daquilo pela qual nós fomos chamados, a reconciliação para com Deus através de Cristo Jesus. No verso 16, ele chega a dizer, no verso 15, que todos nós, ele morreu para que todos agora passem a viver por ele. A evidência de que nós o recebemos é que passamos a viver por ele. E ele veio dizendo através disso que não agora conhecemos segundo a carne ou por uma capacidade intelectual, por entendimento de lei, ainda que tenha conhecido Cristo segundo a carne, ou seja, descrito na lei, mas não o conhecendo propriamente, mas contudo agora já não é dessa forma, ou seja, conhecemos ele da forma que ele é. O verso 17 ele diz, assim que se alguém está em Cristo, o que ela é? Nova criatura. E as coisas velhas? Tudo se fez o quê? Novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, através de quem? E nos deu o ministério, o serviço de operarmos reconciliação. Que reconciliação? A reconciliação da condição do homem pecador afastado de Deus, para novamente estar filiado a Deus pela adoção por Cristo Jesus. O ministério da reconciliação, ou a função, a obra, o serviço da reconciliação que é dado à igreja, é para deixar evidente para os ímpios que eles estão afastados de Deus e necessitam da reconciliação para que não caiam em extremo juízo, a qual já estão declarados pela sua conduta. No Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 36, o próprio Senhor Jesus, no Evangelho de João 3,36 diz, aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus sobre ele permanece.
O ministério de Jesus era exclusivo para anunciar e deixar claro que havia uma divisão entre os homens, em que eles não estavam unidos a Deus. Cristo se manifesta à semelhança do Pai, o unigênito de Deus, para mostrar como o único Filho de Deus, exclusivo, que toda a humanidade não estava em Deus, e só através dele que eles são reconciliados. E esse papel de reconciliação na anunciação foi dado à igreja. Então a igreja tem que ter o cuidado e perseverar naquilo pela qual Cristo separou os apóstolos para anunciarem arrependimento e remissão de pecados. Assim começa a igreja. É esse o papel da igreja. O capítulo 6, do verso 1, olha o que Paulo diz. Para não ficar picado, vamos lá no verso 19 do capítulo 5. Essa questão de capítulo, ela divide o assunto e é como se ele tivesse dito uma coisa e agora está começando outra. Não, ele está dizendo tudo uma coisa só. Então, vamos começar do capítulo 5, aí a partir do verso 19. Ele nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo quem? O mundo, não lhe imputando seus pecados. E pôs em nós, em nós, dentro de nós, na nossa matéria existencial, na regeneração, a palavra do quê? Da reconciliação. Vou tentar explicar para eu conseguir chegar aonde eu quero chegar. É necessário que você acompanhe o meu raciocínio comigo. Então, Paulo está exortando instruindo que a igreja tem um papel ministerial. Esse é o ministério da igreja. Se você perguntar qual é o seu ministério, eu te digo, você precisa ser evidência de que Deus salva através de Cristo. Se você fizer isso, se você comportar como evidência de que Cristo morreu e ressuscitou, evidência de salvação, você já está exercendo um ministério. Ministério da reconciliação. E ele completa isso dizendo assim, ó, o que é isso? Isto é, o que é isto? Deus estava em Cristo, em Jesus, reconciliando consigo o mundo, reconciliando consigo aquilo que estava perdido. E de que maneira que ele faz essa reconciliação? O homem condenado à morte e ao inferno pelos seus pecados, Cristo morreu ao seu tempo, sendo a justificação disso, sofrendo o dano da ira de Deus na cruz do Calvário, sendo imputado sobre ele pecado que ele não tinha, pois o próprio texto diz, olha o verso 20, o 21, melhor dizendo, aquele que não conheceu o quê? O fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo morreu na cruz para resolver um problema de eternidade. Isso tem que estar impregnado na sua consciência e na sua alma. Você precisa entender claramente pelo que Cristo veio fazer. O Senhor Jesus, Ele curou inúmeras pessoas, sim ou não? Sim ou não, igreja? Muitas pessoas, ressuscitou mortos, Ele promoveu atitudes e ações que deixou claro que Ele é poderoso para fazer isso. Ele deu autoridade apostólica aos apóstolos para fazer isso, sim ou não? Sim. Mas o apóstolo Paulo, ele tinha autoridade espiritual para manifestar o dom da cura, sim ou não? Fez isso ou não fez? Agora vai lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo de número 4. O verso de número 19 e 20.
Saúda a Priscila e a Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto, e deixei Tófimo o quê? Aonde? Uai? Deixou o cara doente? Depois ele vira para Timóteo, com problemas, talvez digestivos ou o que seja, recomenda para ele fazer o quê? Ungir com óleo, fazer um propósito de oração. O que ele teve que fazer? Tratar. Há um companheiro do apostolado que se encontrava enfermo e o apóstolo ficou preocupado até que ele morresse. Nós vemos que o mesmo apóstolo Paulo que manifestava o dom de cura, deixou alguém doente em algum lugar. Ele estava em processo de restauração de saúde. O Senhor Jesus ministrou isso, cura, ressuscitou mortos, mas ele insistia em sua doutrina sobre salvação da alma. Ele insistia de algo permanente. Em 1 Coríntios capítulo 13, depois que Paulo, no capítulo 12, trata sobre os dons espirituais, que era necessário ter na igreja, para a edificação, para que a igreja fosse tomada de maturidade contínua em determinadas áreas, para que experimentasse do dom celestial. Ele, no capítulo 13, quando ele vai falar do dom do amor, ele chega a dizer assim, havendo línguas, vai haver um tempo que vai cessar. Havendo profecias, vai haver um tempo que vai cessar. Entenda uma coisa, que toda a manifestação propõe um período, e vai haver um tempo que vai cessar. Vai lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 13, verso de número 8. Diz assim: o amor nunca falha, mas havendo profecias, serão o quê? Havendo línguas, havendo ciência, porque em parte conhecemos e em parte o quê? Profetizamos. Aqui ele está dizendo que os dons sobre a igreja é uma dispensação a ser concluída na igreja. Vai chegar um dia que quando a igreja for arrebatada, alguém vai precisar falar em línguas nos céus? Alguém vai precisar ser ensinado na eternidade? Alguém vai precisar ouvir profecias? Então não tem um período a cessar? Sim ou não? Então ele está dizendo, mesmo estas coisas são temporárias, e elas não são objetivo em si mesmo, elas apontam para o objetivo, porque o texto continua. Verso 10, mas quando vier o que é o quê? Perfeito. O que é perfeito? Aquilo pela qual o Senhor manifestou todas as profecias de suas obras, para revelar a conclusão de uma obra perfeita. Então, o que é em parte, o que é parcial, ou por período, será o quê? Aniquilado. Ele está dizendo que tudo isso é por um período, é algo parcial para revelar algo que é perfeito. Eu vou te dizer pelo qual motivo Cristo morreu e ressuscitou na cruz. Pela salvação do pecador e para que ele seja inserido na eternidade. Todas as demais coisas, como profecia, ciência e todos os dons, são obras de Deus que apontam para esta salvação, que é algo perfeito, e essas coisas são parciais. Tanto é que no capítulo 12 ele diz que ele usa quem quer na hora que ele quer, mas salvação não é implantada e não é negociada. Ele inseriu esta salvação. Ele não negocia. Ele não está tentando salvar ninguém. Ele veio chamar o seu povo ao arrependimento. Como eu já disse, ele não está tentando disputar alma com o diabo.
Não está entrando no mérito de uma disputa. Ele é Senhor e Ele está salvando todo aquele que crê. Mas você vê uma geração que diz que você não pode sofrer nenhum tipo de enfermidade, você não pode sofrer nenhum tipo de dificuldade, você não pode sofrer nenhum tipo de necessidade, mas você não vê essa geração dizendo, você não pode perder a sua salvação. Você precisa ter uma vida constante naquilo que Deus manifestou sobre você. Você não pode negociar a salvação. O ponto crucial do Evangelho é a herança eterna, pela qual Deus entregou o seu Filho, para que eu e você tivéssemos a oportunidade de participar. Havendo as demais coisas, são passageiras. O Senhor Jesus ressuscitou a Lázaro. Vamos convidar Lázaro para vir pregar, para dar testemunho. Cadê Lázaro? Morreu. O Senhor ressuscitou uma criança de 12 anos, uma jovem, né? Se ela estiver aqui em nosso meio, ela tem por volta de mais de 2000 anos, 2012 anos. Vamos convidá-la para dar o testemunho de como foi esse momento. Onde está ela? Ela morreu. Antes de ressuscitar Lázaro, no Evangelho de João, Jesus aplica pela qual obra ele veio fazer. Ele diz, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, o quê? Viverá. E aquele que vive e crê em mim, nunca o quê? Morrerá. Nunca morrerá. Por quê? Aqueles que estão em Cristo já morreram. Porque em Romanos 6 diz que nós temos que ser plantados na sua morte. Colossenses 3 diz que se já ressuscitarmos com Cristo, então a nossa vida está escondida em Deus, a nossa vida agora é em Cristo. Então por que aquele que crê e vive nunca morrerá? Porque já morreu. E agora a sua vida é eterna. Ninguém participa da vida eterna na hora que morre. Ele participa da vida eterna no momento em que Deus, através de Cristo, o promove nele arrependimento. Então volta lá em 2 Coríntios. Então ele está falando no capítulo 5 sobre o papel da igreja no ministério da reconciliação. Então reconciliação em Deus pelo quê? Pela a separação. Você reconcilia aquilo que está o quê? Separado. E qual é a separação? O problema da humanidade não é porque ela está distante de Deus. O problema da humanidade não é porque ela está sem Deus. O problema da humanidade é que, segundo Tiago capítulo 4, versículo 4, ela é inimiga de Deus. Segundo Romanos 8, verso 7, ela é inimiga de Deus. Então não é uma questão de distância, mas é uma questão de combate. Deus irá manifestar a ira, não é pela distância, é pela inimizade. E nisso Cristo veio para trazer a reconciliação e implantou em nós, colocou em nós, não é na nossa boca, não é no nosso argumento, mas na nossa genética regenerada na ressurreição com Cristo, em nossa natureza, colocou a palavra da reconciliação, para que o perdido, perverso, pela sua conduta de vida, pela sua postura do Evangelho, seja capaz de entender que Cristo realmente salva e livra o pecador da condenação das trevas. Esse é o ministério da igreja. Porque dele nós recebemos uma promessa, como diz em 1 João 2,25, esta é a promessa que ele nos fez, o quê? A vida eterna. Eu vou insistir em vida eterna, enquanto haver em mim fôlego de vida. Eu vou insistir sobre vida eterna, sobre esse púlpito, ou sobre qualquer outro púlpito, enquanto houver em mim desejo em Deus, da manifestação da pregação da palavra. Eu vou insistir isso enquanto houver em mim batidas cardíacas, porque é por isso que Deus enviou o seu Filho, morreu, ressuscitou, e agora está sentado no mais alto trono, de onde há de receber todo aquele que colocou em seu coração o arrependimento e a transformação da regeneração. Isso é inegociável. Mas
Você começou, pastor, falando sobre a questão de por que as igrejas não unem. O que isso tem a ver? Aonde você está querendo chegar com isso? Capítulo 6, ele começa no versículo de número 1. Para você entender o versículo de número 1, você tem que tirar o número 6, o versículo 1, pegar o verso 21 do capítulo 5 e juntar. Fica assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito o quê? Justiça de Deus. E nós, cooperando também com ele quem? Cristo. Vos exortamos a que não recebeis a graça de Deus em vão. Porque diz: ouvite em tempo aceitável, e socorrite no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja o quê? Censurado. Antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos túmulos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra ou por desonra, por infâmia ou por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivendo, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas sempre enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo o quê? Tudo. Ele começa a falar das características da igreja, que irá sofrer um dano gravíssimo, um dano em sua vida pessoal, para exercer o papel reconciliador do pecador para com Deus. A imagem vendida para a conversão do pecador é de uma instituição enriquecida, poderosa, a sedução pela qual introduzem essas pessoas na fé é na autoconquista, na realização pessoal, no triunfo. E aqui ele deixa bem claro que o papel pela qual a igreja manifesta a reconciliação é mostrando a natureza, a palavra inserida dentro deles como natureza, para tornar evidente, cooperando com o Senhor, como diz o versículo 1, cooperando. Capítulo 6, versículo 1, e nós, o apostolado de Paulo, como os demais apóstolos e ministros, cooperando também com ele, vos exortamos que não recaiais da graça de Deus, não recebeis a graça de Deus em vão. Então olha o contexto, entenda bem o que ele está tratando. Ele está tratando sobre a igreja perseverar em uma boa conduta, perseverar em um comportamento compatível a de Cristo, na sua própria renúncia. Ele vai dizer na sua palavra que haja em vós, Paulo vai dizer que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas ele esvaziou a si mesmo, tomando forma de servo, tomando forma de homem, e se encontrando na forma de servo, foi obediente até a morte de cruz. Que haja em vós o mesmo sentimento. Ele diz: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo. Faça o quê?
Toma sua cruz e me siga. Tomar sua cruz não é você pensar no seu marido como cruz, não é pensar no seu trabalho como cruz. Cruz é destino de morte. Ele está chamando a igreja a carregar uma cruz, morrer para si mesmo, não fazer mais a sua própria vontade. A cruz revelou a vontade do Pai. Lembra do soldado que quando fere Jesus, ele olha aquela condição, depois que Jesus morre, todos olhando ali, e um vai e diz, ele verdadeiramente era o Filho de Deus. A cruz de Cristo revela a sua natureza, e a igreja, vivendo em morte da sua própria vontade, revela a natureza de Cristo. Então, se a igreja se reunir em torno da sua vontade, ela não está vivendo cruz. Toda e qualquer reunião da igreja em torno de si mesmo, para o seu próprio benefício, para o seu próprio deleite, é uma afronta à cruz de Cristo. Todo ensino, congresso e reunião que promove todo tipo de estímulo para benefício pessoal, aquisição financeira, crescimento em qualquer área, que não seja voltado à vida de fé e obediência, é uma afronta e uma desonra à obra da cruz, porque Cristo negou a si mesmo, e assim deve ser a natureza da igreja, para que o mundo saiba que Cristo foi enviado. É isso que ele está tratando. Aí, a partir do verso de número 11, do capítulo 6, ele começa a se abrir. Paulo entra numa honestidade, ele abre o coração dele para com aquele povo. Ele diz assim: ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, e o nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados em vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disso, falo como a filhos, dilatai-vos também, ou seja, sabe, inflamem, tenham o coração pulsado também a vós. Aí ele vai entrar numa exortação. Ele entra assim: não vos prendais a julgo o quê? Desigual com quem? Com os infiéis. Infiéis, quem são esses infiéis? A gente já pensa logo no mundo, né? A gente assimila isso aqui ao Salmo 1, de não estar junto com o pecador, não assentar na roda dos escarnecedores. A doutrina do Salmo 1 é fundamental para a sanidade da vida cristã. Mas lembra que ele está tratando de um problema que ele coloca em primeira instância: qual é o ministério da igreja, e no que a igreja tem que estar apegada, e qual é o comportamento dela. Uma vez visto isso, ele vai dizer assim: então vocês precisam encher o coração de vocês com isso. Aí ele começa a dizer: então você, a partir disso, entendendo qual é o ministério da igreja, em reconciliar o pecador com Deus, porque é uma condição de trevas e condenação para ele, e Cristo precisa ser anunciado. Lembra de Isaías, que ele vai dizer: quem se levantou o braço forte do Senhor para a anunciação? Ele levantou a igreja nesses dias. Aí agora ele começa a dizer: então, para isso, você não pode ser associado a qualquer coisa ou a qualquer obra que não seja relativa a essa de Cristo na cruz. Ele começa a dizer assim: não vos prendais a julgo desigual. O que é julgo? Lembra do Senhor Jesus que ele vai dizer em Mateus? Em Mateus, se não me engano, capítulo de número 11. Mateus 11, verso 28. Olha o que ele vai dizer. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos tomai sobre vós o quê? E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma,
Porque o meu jugo é o quê? E o meu fardo é leve. Você passa por isso e talvez pensa um monte de coisa, mas talvez você não examine o que ele está querendo dizer. Jugo é aquele instrumento colocado sobre o boi, em que apoia sobre as costas e tem duas finalidades. Uma é puxar uma carroça. Outra é um boi manso acoplado a um boi brabo. Aí coloca aquela alça. A tendência do boi brabo é começar a se submeter ao ritmo do boi manso. Então, o touro, o boi que está agitado, ele é insubmisso. Agora, acoplado a um boi domesticado, ele vai ser obrigado a andar no ritmo e se submeter ao ritmo do boi manso. A comparação aqui, Jesus se coloca na posição do manso. Aí ele coloca aqui: tomai sobre vós o meu jugo. De um lado Cristo, do outro lado eu. Aprendei de mim, que sou o quê? E humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é o quê? Suave, porque ele é manso, humilde de coração. E o meu fardo é o quê? Leve. Por isso que ele diz assim, para aqueles que estão nele: os meus mandamentos não são o quê? Pesados. Porque não é pela nossa força. O fardo que está sobre aquela carroceria tem de um lado um boi forte, em que a tração daquele peso não vai ser pesado para mim. Se Cristo for a tua força, guardar os mandamentos ou puxar isso, não será um peso para você. É isso que ele está instruindo. Então, o jugo é o suporte colocado sobre eles, sobre o boi brabo, a um boi amansado e doméstico. Quem é o boi amansado e doméstico? Cristo. Quem era o boi bravo? Irreconciliável, desobediente, carnal, hipócrita, religioso, perverso. Quem era? É interessante nós receber a bênção, eu recebo. Na hora de falar assim, quem é não é nós todos. É você, é eu. Acoplado. Agora volta em 2 Coríntios, lá no capítulo 6, no verso 14. Não vos prendais a um jugo desigual com quem? Com os infiéis. Não seja acoplado a um infiel. Primeira definição aqui é: em quem eu tenho que estar intimamente ligado. Como que alguém temente a Deus, conhecedor do Santo Evangelho, pode se submeter e acompanhar, ou estar e conviver plenamente bem com tudo aquilo que é infiel à sã doutrina? Que associação haverá nisso? Ele vai dizer assim: o que são os infiéis? O infiel é aquele que não é o quê? Fiel. Fiel a quê? Ou a quem? A Deus. O Senhor Jesus trata essa infidelidade no seu ministério. João Batista, em Mateus, capítulo de número 3, ele está pregando na beira do Jordão, batizando pessoas. Aí vem um grupo de infiéis. Ele tem um nome ali, aquele grupo: fariseus. Outros escribas, outros saduceus. Só que para João Batista, eles não chamavam fariseus, eles não chamavam escribas ou saduceus, eles tinham outro nome: raça de víboras. Raça de víboras. Serpentes venenosas. João Batista os nomeia assim:
Mais para frente, no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, Jesus agora começa com seus ais, e em seus ais ele só está apontando uma classe daqueles que o ouvia. Ele não falou ai das prostitutas, ele não falou ai do alcoólatra, ele não falou ai de qualquer uma pessoa que estivesse nessa condição, mas ele olha para um setor daquela sociedade, e ele agora começa a dizer os seus ais, e ele vai chamar mais uma vez, raça de víboras. Ele vai dizer, ai de vós, fariseus e escribas, hipócritas. Ele começa agora a anunciar um ai. Por que ai para eles? Porque ele começa a tratar de toda a infidelidade com eles. A infidelidade da humanidade caída está explícita e inquestionável. O que é questionável é a infidelidade do religioso, que diz ser alguém fiel, mas é altamente adúltero na sua fé. As Escrituras tratam o adultério primeiramente, antes de tratar na relação matrimonial. A evidência espiritual do adultério é ter outros deuses. O Senhor vira para Israel e diz, olha, vocês adulteraram diante de outros deuses. Esse adultério, esta condição, Paulo trata isso lá em 1 Coríntios capítulo de número 6, falando que aquele que deita com a meretriz faz um só corpo com ela, mas aquele que se ajunta com o Senhor é um só espírito. Ele está tratando sobre o adultério. E que adultério é esse? O que é adulterar? O que é uma gasolina adulterada? Quando muda a composição. Quem já colocou gasolina adulterada no carro aqui? Meu carro, eu já parei no posto, pus gasolina, aí aquela restinho foi misturando com aquilo que foi colocado, o carro engasgava, perdia força, mas estava lá no tanque. O frentista perguntou, gasolina comum ou aditivada? Comum. Mas não foi gasolina comum. Foi uma gasolina adulterada. A sua composição padrão foi desfeita. O nome gasolina continuou, mas a composição mudou. Eu vou te dizer o que é adultério. Adultério é você dar um nome de igreja, você dá um nome de obra de Deus, quando a cruz de Cristo não é o centro, a salvação do pecador não é o centro, quando o arrependimento não é o centro, quando Cristo não é o centro, isso já é adultério. Se reúne para qualquer coisa e não na anunciação de Cristo, o nome no tanque está escrito como gasolina. E uma das coisas que as Escrituras diz, não erreis, nem um adúltero entrará no reino dos céus. Quem é o adúltero? É o que inflama o adultério ou o que vive o adultério. Então pensa você, alguém viver a sua própria mentira, ao ponto de tanto falar esta própria mentira, se convencer dela. Aí nós caímos lá em Mateus 7, 21, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Aí o verso 22 começa a dizer, Senhor, em teu nome não fizemos isso, em teu nome não fizemos aquilo. Olha o verso 23, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas o verso 22 está dizendo sobre obra, não estava falando de iniquidade. Por quê? Porque o Senhor Jesus, Ele vai além daquilo que é visível. Pregaram bonito, cantaram bonito, bateram palmas, choraram, pessoas foram curadas, a igreja encheu, ótimo. Ele diz assim, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O versículo 22 coloca a condição daqueles homens de estar tão enganados com suas mentiras, que eles mesmos estão acreditando no que estão dizendo. Isso é adultério, isso é infidelidade. Volta lá, olha o que está dizendo. Nós estamos no capítulo 6 de 2 Coríntios, no verso 14. Não vos prendais em um jugo desigual com o... Porque que sociedade? Sociedade é contrato, parte, é acordo, é um acordo.
Sociedade é um acordo. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não. Então está falando de acordo. Por que que sociedade tem a justiça com... O que é justiça? O que Cristo fez. Leia depois Romanos capítulo de número 5, capítulo de número 3. Nos justificou pela remindo dos nossos pecados, pelo sangue de Cristo. Isto é justiça. Apontando para a cruz de Cristo, para a sua salvação, para a remissão, regeneração, transformação de natureza, transformação de caráter, eternidade conquistada por Cristo e não pelas minhas obras. Ele coloca tudo isso. O que é a injustiça? A injustiça é a ideia humana. Eu vou te falar o que é injustiça. Eu vou te falar, para você entender. O que é frio? Ausência de calor. O que é escuridão? O que é injustiça? Ausência da obra de Cristo. Se não há a obra da cruz, é injustiça. Por mais aparência de justiça que tenha. É tudo que provém da natureza humana, é injustiça. Aí ele continua, que comunhão tem a luz com as trevas? A Bíblia diz que ele nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós que outrora estávamos em trevas, Jesus é a luz do mundo, sim ou não? Ele é a luz do mundo. A igreja recebe esse ministério. O próprio Senhor Jesus diz assim, vós sois o quê? A luz do mundo. Que luz? É aquela que revela a vontade de Deus. Através do quê? Aí você tem que ir lá para o Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é o quê? E luz para o meu? Em João 1:1 diz que Jesus é a palavra. Então é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. O verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra se tornou carne. Cristo ressuscitou, subiu aos céus. Agora ele é cabeça de um corpo. O corpo agora é a carne de Cristo. Por isso que ele diz que a palavra tem que estar em nós, enxertada, porque o verbo continua sendo carne na igreja. Se a igreja apresenta Cristo, Cristo está revelado. O verbo se fez carne. Se a igreja não testemunha de Cristo, está dizendo que a palavra de Deus não se cumpriu. Você jamais imaginou isso, que seu papel era tão grande assim, né? Ah, Deus, eu não faço nada na igreja. Mas pelo fato de você demonstrar submissão, obediência e venerar a santa palavra do Evangelho, é Cristo em nós, a esperança da glória. O verbo se fez carne. A igreja é o corpo? Sim ou não? O verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos o quê? A sua o quê? Sua glória, como a glória do unigênito do... Aí você vai para João 17, eu dei a glória que tu me destes. Olha a responsabilidade da igreja. Por que que ela não pode se associar a nada por titularização evangélica? Há uma grande necessidade da igreja ser uma testemunha viva do Evangelho, e isso vai lhe custar muito. Isso vai lhe custar tudo. Se em teu coração pulsa o desejo de ser um representante ativo de Cristo como igreja, prepara-te. A tua vida não pode mais ser a mesma, em instância alguma, em nível algum, em conceito algum, em ideologia nenhuma. É disso que ele está tratando. Nós fomos transportados das trevas para a luz. Eu vou me associar àquilo que não é luz. E o que é luz? Apontar para o Evangelho. A palavra de Deus não é luz para o meu caminho? Por que eu vou me associar àquilo que parece luz, mas não é luz? Por que eu vou me associar àquilo que não mostra o caminho da salvação? E nós vamos entender que a questão não é
por que as igrejas não se unem? A questão é, por que as igrejas não voltam para o Evangelho? Esta é a questão. Continua, verso 15. E que concordância há entre Cristo e quem? Qual a concordância que há entre o nosso Salvador com qualquer outro ministro do engano? Qual é a associação? Aí ele vai mostrar que esse Cristo, e aqui entra uma coisa que você precisa atentar ao que eu vou dizer. Aqui entra a revelação de que Cristo é a igreja também. Lembra de Saulo? Saulo no caminho de Damasco, que estava com cartas, estava prendendo e dando ordem para matar cristãos, você lembra disso? Aí ele vai no caminho de Damasco, o que acontece com ele? O Senhor se manifesta a ele, e Jesus ressuscitado se manifesta a ele. Ele disse assim: Saulo, Saulo, por que tu persegues a minha igreja? O meu povo? Não. Saulo, Saulo, por que o quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Você não imagina o dano que virá sobre todos aqueles que fizerem mal à igreja. É continuidade de Cristo. Não é um grupo reunido meditando no que Cristo disse. É um corpo reunido pulsando a vontade da cabeça. Não é um povo na meditação periódica das ideias de Cristo, mas é um corpo ativo naquilo que o cabeça impulsiona ela. Há uma grande distinção. O verso 16: que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Qual é o consenso? Consenso é o que? É um acerto, um acordo. É quando dois estão pensando a mesma coisa. Vai em Atos, capítulo de número 7. Aqui nós temos Estevão, o jovem Estevão. Um homem tão novo e tão cheio de Deus, separado para um ministério que aos olhos de alguns seria insignificante, mas tão importante. Quero cuidado com a necessidade das viúvas, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, selecionado para cuidar das senhoras em necessidade. Ele é pego diante e levado diante dos judeus. Ele começa a argumentar sobre Cristo. Ele começa um discurso tão poderoso, a partir do capítulo 6, ali no verso 8. Ele começa um discurso tão poderoso. Lembra que os fariseus eram chamados de hipócritas? Eles eram chamados de serpentes. E também nós vimos que tais comportamentos religiosos, que vêm em detrimento à real essência da cruz, é também chamado de infiéis. E esse era o comportamento dos fariseus, e esse é o comportamento de todo aquele que vive uma fé que não está calçada na constante anunciação da obra da cruz, é infiel. Esses infiéis que estavam em defesa da religião judaica pegaram Estevão, e agora Estevão estava argumentando. Olha em Atos 7, 44. Ele falando acerca do Senhor Jesus. Atos 7, 44.
Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que diz a Moisés, que disse a Moisés que o fizesse, segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo-o também, o levaram com Josué, quando entraram na posse da nação que Deus lançou para fora da presença de nossos pais, até os dias de Davi. E que achou graça diante de Deus, e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. Aqui ele começa a falar sobre quando Deus ordena o tabernáculo, que era feito de tecidos e couro, e era transitório, ele acompanhava o povo, e ele era montado de acordo, o arraial ia sendo montado. Aí depois Davi olha aqui tudo e diz assim: eu queria fazer um templo ao Senhor. Eu dei aqui o estudo sobre o templo. Resumidamente, Davi queria fazer o templo. Deus vira para ele: olha, você não pode fazer, porque na sua mão há sangue derramado, você derramou sangue, então você não pode construir. Mas virá um da sua raiz, da tua descendência, esse será rei. Aí começa a dizer: perpetuamente o seu reino não terá fim. Aí começa a falar: ele me construirá um templo, e ele agora, esse templo também não terá fim, tal. Aí Davi vira para o seu filho e fala assim: ó, Salomão, Deus me disse isso e isso de você. Mas em momento nenhum na profecia havia a palavra, o nome Salomão. Em momento nenhum. Ele estava falando do Senhor Jesus, que veio da raiz de Davi, em que o reinado dele não tem fim, e o templo que ele construiu, que ele destruiu e em 3 dias reconstruiu, agora é indestrutível e eterno. Aí ele chega aqui e diz assim, no verso 46, e que achou graça diante de Deus, e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta: o céu é o seu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim vós sois como os vossos pais. Então ele começa a lembrar que Deus não queria e nunca pediu em momento algum que o homem fizesse para ele casa, porque ele não precisa de casa. Ele sempre teve casa. Ele não estava confiando em algo construído pelas mãos de homens, mas algo que ele edificaria pelas mãos dele. E o que isso tem relação com 2 Coríntios capítulo 6? Aí você vai entender a apostasia. A geração de hoje edifica casa para o Senhor. Ou você nunca ouviu dizendo assim: vamos para a casa de Deus? Aí alguns dizem assim: mas o Salmo diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você já parou para pensar que naquele período era o tabernáculo que Deus havia ordenado? E casa do Senhor ali é quando reunia o Israel de Deus. Por exemplo, quando alguém diz assim: não, o cara é casado, mora com a sua esposa, está lá, aí vai falar alguma coisa da mãe dos irmãos e fala assim: não, lá em casa é desse jeito. Lá em casa não é desse jeito, você mora com sua esposa, com sua mãe. Mas o que é esse lá em casa? A minha família, o meu povo. Ele não está falando de um templo construído. E aonde que isso se aplica ao texto? Volta lá em 2 Coríntios que eu vou te explicar, e aonde entra a apostasia que nós temos que tomar cuidado. Verso 16, 2 Coríntios 6,16. Que consenso, que associação tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós, quem é? Vós é o quê?
o templo de quem? Do Deus vivente. Como Deus disse, neles. Neles o quê? Lembra do nome do Senhor Jesus, qual ele é chamado de quê? Emanuel. Deus conosco. Mas é interessante que na raiz hebraica do nome, você não consegue associar um Deus perto de mim, mas você consegue associar um Deus em mim. Ele acompanhou o povo hebreu com sinais externos. Agora, na igreja, ele acompanha com evidências internas em sua natureza transformada. Cristo em nós. Em Mateus 28, ele diz, eis que estarei convosco todos os dias. Aí nós associamos isso de forma externa. Mas ele vai dizer, em João capítulo 15, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, ele vai dizer, a minha palavra estiver em vós, dentro. No João capítulo 1 ele diz, no princípio era a palavra estava com Deus. A palavra é quem? Cristo, em nós. Em nós. É por isso que em Romanos diz que a palavra está perto de ti, na tua mão, na tua boca, mas dentro do teu coração. Então ele está dizendo, que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? É interessante que o meio evangélico acha que idólatra é católico. Idolatria já assimila catedral, missa, imagem, não é assim? E se eu te disser que o meio evangélico equipara os mesmos atributos? Você vai ver instituição que vai construir um espaço físico que era só para congregar, faz daquilo uma casa de Deus. Olha o absurdo que eles fazem. Enterra uma pedra, enterra uma Bíblia. Eles jogam cimento dentro de uma Bíblia. Aquilo que poderia ser dado a um novo convertido para instruir, eles pegam como ato profético, põe a Bíblia, põe uma pedra em cima. Se isso fosse profético mesmo, olha o sentido. Se isso fosse profético, pega uma Bíblia, põe no fundo daquele templo, evangélico, isso não acontece nos católicos não, evangélicos. Pega, cava o chão, põe uma Bíblia, põe uma pedra, joga cimento e vem, essa é a pedra fundamental. Para mim era Cristo. A pedras que edificadores rejeitaram era Cristo, e a igreja seria edificada sobre Cristo. Não é essa pedra, e muito menos enterrando a palavra de Deus. O ato profético para mim só tem um sentido ali, vamos enterrar a palavra de Deus. Só falta tchan, 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 aniquilando-a. Aí, investem os seus milhões, como você pode ver em São Paulo, o templo de Salomão, que Salomão nunca entrou. Você vai ver inúmeras outras coisas. Eu não vim tampar o sol com a peneira. Eu vim te dizer, como pode associarmos a isso? Como que esse templo que é você, porque o preço foi pago por você, sabe o que aconteceu? Quando Jesus morre na cruz do Calvário, as pedras fendam e o templo também se parte. Ele não está interessado em casas feitas por mãos de homens, investindo tudo aquilo que pode ser investido para anunciação, pregação, nutrição dos irmãos, nutrição uns dos outros, envio de pessoas, tudo isso em uma casa requintada. Volta ao texto, 16, que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós, quem é? Vós sois o quê? Como Deus disse, neles o quê? E entre eles andarei. E eu serei o quê? E eles serão. Olha o conceito. Não há associação com os ídolos. Nenhum nascido de novo é tiete de cantor.
Nenhum nascido de novo é fã. Nenhum nascido de novo é idólatra. É isso que ele está ensinando. Não há associação. Quando é fulano, o Bertrano que está fazendo lá o showzinho, é 1 milhão, 2 milhões de pessoas. Aí atribui isso a todo tipo de ação, mas veja bem. Eu já vi acontecer. O show do fulano é num dia em que ele consegue juntar 2.000 pessoas. Você já viu 2.000 pessoas evangelizando de porta em porta? Não, né? Mas pagam 60, 120, 200. E tem lugar que dá até fitinha para ficar mais perto. Que associação tem o reino de Deus com isso? Isso tem o que com o reino de Deus? Como que o nascido de novo, a instrução de Paulo é isso. Lembra, vocês foram chamados para reconciliação e manifestar a reconciliação do perdido, para que enfim, na anunciação, no trabalho, na família, na escola, com bom testemunho, anunciando, sendo a carta lida, o perfume de Cristo, sal da terra, a luz do mundo. E agora, todo esse que é para ter esse atributo, ele é uma tiete. Ele grita euforicamente quando o seu ídolo sobe ao palco. Ele puxa o cabelo quando está passando perto. Tira selfie. Pede autógrafo. Geração perversa, desentendida das coisas do céu. Então, agora, Ele habita em nós, Ele está entre nós, estes serão o meu povo, eu serei para eles Deus. Aí a condição, para você ver que Ele está tratando de religiosidade, e convive, associação com uma religião caída, é o verso 17. Pelo que sai do meio que? Deles. Para isso, nós temos uma profecia que acontece em Isaías, acontece em Jeremias, e ela conclui em Apocalipse. Se eu não me engano, capítulo 19. Não, capítulo 18. Apocalipse, capítulo 18. Só para você entender, essa profecia que nós vamos ler, ela acontece em Isaías 13, Isaías 34, Jeremias 50, Jeremias 51. Ele vai dizer assim, a partir do verso 1. E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha o quê? E a terra foi iluminada com sua glória. Aqui é uma tipologia da manifestação de Cristo, na anunciação do Evangelho. Aqui Cristo, é quando Cristo veio anunciar o Evangelho. Ele não está falando de coisas futuras aqui não, gente. Ele está falando de coisas que já aconteceram. Ele viu um anjo. Toda a visão de Apocalipse é uma teofania. Foi a forma que Deus colocou diante de João todo o propósito eterno. Aí começa a falar aqui. E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha um grande poder. E a terra foi iluminada com sua... E chamou fortemente com grande voz, dizendo, caiu a grande o quê? E se tornou morada de demônios, abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela. Os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de sua delícia. E ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela,
povo meu, para que não sejas participante do quê? E para que não incorras nas suas pragas. O que é esta Babilônia? A Babilônia histórica, territorial, ela já caiu há milhares de anos. Não se acha vestígio arqueológico. Alguns, um ou outro. Mas de qual Babilônia que ele está tratando? A Babilônia é considerada sistema político, filosófico e religioso. É a ideia mundana de como se achegar a Deus. E nesse emaranhado, você tem todo tipo de religiosidade. E aqui, só para você, a igreja evangélica já entrou para dentro. Tem ídolos, tem templos consagrados, santo altares, pessoas acima de qualquer correção, tem dono de ministério. Sai dela, povo meu. Volta lá em 2 Coríntios capítulo 6. Vou começar do verso 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque qual sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem as trevas com a luz, e que concórdia tem Cristo com Belial, ou que parte tem o fiel com os infiéis, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós que sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos recebereis, e eu serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. A minha e a sua associação tem que ser com tudo e com todos aqueles que estão associados ao Evangelho da morte e ressurreição, o Evangelho da salvação, da remissão de pecado e da herança eterna. Não vos associeis a isso. Não vos mistureis com estas coisas, a não ser que seja para anunciar, chegar no meio deles e fazer como Estevão, mas esteja pronto para o prejuízo da verdade. Todas as vezes que você faz vistas grossas a um comportamento, a um erro, você cai em Romanos 1, 32. Não só os que fazem, mas os que consentem com o que fazem. Ah, eu não faço. Não, eu não cometo essas coisas. Está associado ao meio? Isso tem um nome nas Escrituras, se chama amém. Amém. Amém é concordância. Deus está chamando a sua igreja a voltar a atenção para um evangelho simples, um evangelho objetivo, sem ganância, sem mentiras, um evangelho transparente, sem nada diluído no meio, sem adultério, e muito diferente, agora, não só não adulterada, mas também com aditivo. Potencializado na verdade bíblica. Tome cuidado com quem você escuta em seus meios de comunicação. Tome cuidado com quem você assimila a sua fé. Se certifique que aquele ou aquilo está participante do evangelho. Você escuta vários cantores? Você sabe aonde ele congrega?
quem é o pastor? Você sabe de seu testemunho de vida? Você gosta de pregador X, Y? Pela forma que ele fala, sua eloquência? Você conhece? Se não há nenhuma associação com o Evangelho da verdade, se aparta. Se aparta. Fique com o simples. Fique com o simples. Aonde você mora, onde você está, descubra se lá onde você está, se você não mora por aqui, descubra se existe alguém congregado no Senhor Jesus, se está anunciando o Evangelho, se é na congregação, se é em casa, não interessa. A questão é, estão congregados no Senhor Jesus, estão falando da verdade, estão anunciando o reino vindouro de Cristo, não estão inventando moda, não estão inventando loucuras. Reúna com esses irmãos, ouça a palavra, leia, ore e viva o Evangelho. Mas é tempo da igreja sair desse sistema babilônico. Então o que eu quero te dizer? A questão não é por que as igrejas não unem? A questão é por que essas denominações não estão pautadas no Evangelho? Se elas forem para o Evangelho, elas terão que deixar toda a estrutura religiosa para trás. A fortuna vai ter que cair. Aquelas pessoas que estão interessadas em membros e números vão ter que começar a pensar em pessoas arrependidas, remidas, transformadas. Ele não vai mais pensar numa igreja que cresce horizontalmente, mas ele vai pensar numa igreja que cresce verticalmente. Isso vai requerer ego. Anos de seminários abandonados e rejeitados. Aí eu dou meu parecer. Eu uno. Estou pronto a unir, associar a todos aqueles que estão plenamente envolvidos, submetidos ao Evangelho da cruz. A esse eu digo, se associe, ande com ele, converse com ele, ore com ele, aprenda com ele. Agora, para qualquer outro tipo de coisa, eu deixo para vocês o verso 17. Pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos recebereis, eu vos serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o... Você viu que a condição de filho e filha ficou depois de sair disso? Não veio antes? Eu vou receber vocês por filhos e filhas, se vocês não forem associados a essas coisas. Se vocês forem associados, serão infiéis. Eu só fui recebido por filho quando eu deixei toda a religiosidade caída e falida e me atentei exclusivamente ao Evangelho da minha salvação.